Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula para você do 7º ano. E é claro, você que nos assiste aí, fazendo as revisões das nossas videoaulas, nosso parceiraço. É ou não é? Antes de a gente começar, claro que eu vou mostrar para você a nossa equipe. Hoje ela está de volta, a mãe de Mia. A mãe de Mia, Joyce, está conosco. É Joyce, tá? O nome dela. A gente chama mãe de Mia. Você não conhece Mia, não? Muito fofinha, Mia. Precisa conhecer. Depois a gente mostra o Instagram dela para vocês, tá? E ele, brincadeira. E ele é nosso Manuel, parceiraço aí da técnica. A técnica tá junto conosco e nós vamos falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcional, tá bom? Aula de número 25, fica ligado aí. Nós vamos começar agora a nossa videoaula. Claro que antes disso eu tenho que falar da história, né, sobre a álgebra e as razões entre grandezas, que é uma mistura aí que é interessante para a gente poder entender, tá bom? Aí eu trouxe um fato que ocorreu aí por volta de 1874, na revolta do quebra-quilo, que constituiu um dos manifestos populares mais falados, não sabia disso? Oh, vai saber agora, de leis promulgadas segundo o governo imperial brasileiro, que aumentava a carga tributária a ser paga pelos feirantes e os obrigavam a trabalhar com um novo padrão de medidas para a época. Olha, a revolta maior não foi nem o sistema, tá? A revolta é que aumentava a carga tributária. Você não sabia disso, não? Vou te explicar. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. E isso não é de agora. Olha uma referência aí. Matemática é cultura. Matemática é modelo social. E você precisa entender a história e a evolução das taxas cobradas desde a época dos egípcios até agora, incluindo o Brasil. Então está aí a revolta do quebra-quilo, onde muitas pessoas perderam suas vidas nessa revolta por conta dessa briga contra o governo em 1874. Primeiro, a imposição de um aumento taxativo em cima dos tributos já abusivos desde aquela época. Beleza? Segundo, porque a imposição associada, além de cobrar mais, mudou o sistema de referência para medição e para quilograma, né? Então, assim, captação de massa. Vamos falar de grandeza, né? Medição de comprimento linear, né? Medição diretamente, e massa, ou seja, acabou a cuia, acabou o salamim, agora vai ser o quilograma. E o metro, acabou a braça, acabou a vara e vai ser o metro, que é francês, tá bom? Junto com o quilograma, tranquilo? E aí eu trouxe uma imagem bem legalzinha, né? Só fazendo a referência aí do povo que estava revoltado, criaram essas imagens à época do nordestino aí, com a peixeira na mão, revoltado, a régua querendo quebrar o litro, que faz a referência ao quilo, tá? E a gente vai ver agora. A revolta do quebra-quilo, movimento iniciado em 1874, na Vila dos Fagundes, situada na província paraibana, e alcançou outras 3 províncias da região Nordeste, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então lá, da Vila dos Fagundes, essa revolta fortíssima trouxe, né, a revolta do quebra-quilo, uma abordagem ao sistema métrico decimal e o sistema internacional de medidas do SI, que você conhece hoje. Essa equivalência de transformação de unidades, ou seja, a ideia de que eles queriam trocar tanto a medição linear de comprimentos como a medição de massa, tá? Então, outras unidades utilizadas na época, muito, né, utilizadas, que até hoje a gente também toma como base, são as grandezas de unidades antes da análise do referido episódio, desse episódio, foram impostas a partir de representantes de conjuntos arbitrários utilizados desde a época da colonização. Ou seja, a força mesmo, tá? A exemplo da braça, do côvado, da cuia, da onça. E eu vou te explicar para que você não tenha dúvida alguma. A braça, por exemplo, ela tem uma boa relação, tá vendo? Uma braça era igual a 4 côvados. Né? Porque ela ainda está viva. Mas para a relação era mais viva ainda, que era utilizado no dia a dia. Uma braça, 4 côvados, tá? 4 côvados é 4 vezes 44 vezes 4 centímetros.
que daria aproximadamente 1,776 metros. Muito detalhista, né? Mas você vai ver isso em outros livros aí. Ó. Por exemplo, na Bíblia era referenciado. O côvado estava referenciado no primeiro livro dos Reis, 7:23, que o texto diz assim. Traz para mim aqui, Manuel, para explicar para vocês. Olha, é um texto sobre a construção de uma pia para batismo. Você que entra na igreja católica vai lembrar disso. Não tem uma pia lá de mármore ou de granito ou de pedra, enfim, não tem aquela pia? Pronto, é aquela pia que estava sendo construída para o templo de Salomão e ele queria banhar-se e ele pediu para que a pia fosse feita a partir de... esse era o texto, né? Aproximado. Eu vou falar mais ou menos assim. E fez mais o mar de fundições, de 30 côvados de sigilo ao redor, redondo ao redor, por 10 côvados de borda a borda e 5 côvados de fundo. Tá? Isso eram as medidas básicas para aquela pia que você vê hoje nas igrejas católicas. Então veja como a referência usada para a medição de, nesse caso, né, a medição de um artefato, vamos falar assim, né, de uma pia para banhar-se no formato redondo, por isso ele falou redondo, tá? E aí também tinha a referência do valor de pi, tá? Muito bem marcado. E é claro que a Bíblia não estava errada, já dizia que o valor de pi era 3,14, porque ele complementava com 4 dedos de borda. Ou seja, se a gente levar em consideração esses 4 dedos, fazendo a divisão de 30 côvados por 10 côvados, vai dar 3,14 aproximadamente. Enfim, é muito legal estudar a história da matemática e ver como a matemática era utilizada como modelo para a construção do que até hoje a gente tem. Olha que legal, por isso que está aí referenciado. Primeiro livro do Reis 7:23, se liga aí, se tiver dúvida, vai lá e confere, tá? Vamos lá comigo então, que eu vou falar agora da braça. A braça é uma das unidades de medida cujo comprimento consiste em uma vara, uma estaca que era utilizada para a medição de 2,2 metros de comprimento, tá? Então a braça também era uma unidade de comprimento no sistema inglês, equivalente a cerca de aproximadamente 1 metro aí. Outras que nós temos que você usa e não percebe. A polegada. Como é que se mede? Como é que se compra uma TV, um tablet, um celular? Por polegada. Mas você sabe como? Traz aqui, Manuel, que eu vou te explicar. Para você não se perder. Obrigado, Manuel. Veja. Tela do teu celular, a tela do tablet da tua TV, na diagonal dela, você mede a polegada. A polegada é a lateral do dedo, tá? Lateral, não o comprimento. Lateral. Isso aqui, ó, essa medida da largura do teu dedo. E aí você coloca um do lado do outro. É a polegada, a quantidade de polegadas que cabe ali na diagonal da tua TV. Ficou claro? Na diagonal da tela do teu celular. Então aí você sabe que tem 6 polegadas, tem 2 polegadas, enfim. Se for pequenininho, 2 polegadas no máximo, beleza? Então aí a polegada era utilizada, olha a medida como é, o palmo, a jarda, o côvado que a gente referenciou agora há pouco, e pé, que são medidas náuticas ou de altitudes. Você que já viajou, você não viajou ainda de avião, mas se viajar você vai verificar lá que sempre ele dá, nós estamos a altitude de 10.500 pés, enfim, né? Essa é a relação. E a braça, que é essa aí, ó, bem referenciada, tá? Trouxe o rei porque faz tempo, né? Antigo. É isso mesmo. A cuia e a sua é uma expressão indígena que significa recipiente onde se cabe muitas unidades. Um nome tão pequeno, né, para representar. É assim mesmo, velho. Fazendo jus ao nome, o recipiente cuia é também conhecido por salamim. Uma cuia. Agora sim. Fazendo jus ao nome, nós temos outro recipiente que é o salamim. Não conhecia? O salamim é uma caixa em forma de um prisma, cujo seu interior mede 16 centímetros de altura, 25 de comprimento e 25 por largura. Ou seja, é quase uma caixa, né? Um caixote. Tá? Fazendo um volume de 10.000 centímetros cúbicos, que corresponde a 10 decímetros cúbicos, ou seja, 10 litros. É muito detalhe. 10 litros ou 10 quilos, fechou? Vamos lá então, esse aí, ó, um salamim novinho, esse salamim aí nunca foi usado não, tá? A gente só pegou para referenciar. Essa caixa aí é chamada de salamim. Onde eu encontro o salamim, professor? Na casa de farinha. Casa de farinha ainda tem o salamim, tá? Vai lá, você que é do interior aí, quando visitar a casa de farinha, vai descobrir o salamim, beleza? Comprimento, altura interna, né, 16 e largura 25. Esse caixote aí, tá? E o volume vai dar
exatamente isso, 10 litros ou 10 quilos, tá bom? A cuia também pode ser utilizada para o pessoal que toma chimarrão, olha aí, ó. Vê que coisa legal, tá vendo? Também é utilizada para medição na época, nas feiras. Como a gente não tinha como medir precisamente a cuia podia variar. Então isso levava, assim, certo prejuízo para algumas pessoas e vantagens para outros. Então por isso que a ideia foi boa de utilizar o quilograma como medida mais justa, tá bom? Eu também concordo. E se você não conhecia, tá aí a planta que é utilizada como base tanto para a cuia como para outros artefatos que você está vendo aí, como por exemplo esse que o pessoal aí do sul normalmente utiliza. Vê que legal. E percebam, né? A forma geométrica delas são muito parecidas, mas elas não são perfeitas. Elas não têm o mesmo volume, elas não têm exatamente a mesma forma uma da outra, tá? É uma planta. E aí depende de vários fatores para sair nesse fruto aí, maravilhoso. Eu acho que é um fruto. Se não for, pergunta ao professor de biologia. Vamos lá. Observe a relação entre algumas unidades de medidas utilizadas no Brasil antes e depois do estabelecimento do sistema métrico decimal, tá? Unidade de medidas antes da padronização era braça, libra, cartilho, que eu nem sei, nem lembro mais o que era, mas depois a gente vai verificar. E se você quiser pesquisar, seria muito bom para nos informar aí, tá bom? Unidade de medida depois da padronização, metro, quilograma e litro, tá? Bom, medida de comprimento de uma braça era equivalente a 2,2 metros, tanto na vara como utilizava-se corda também, tá? E aí a gente já referenciou isso antes da vara, mas é bom lembrar que poderia usar corda, que era mais fácil de deslocar com o rolo de corda, tá? Para a medida de massa, uma libra equivalia ou equivale ainda, né? Porque mesmo não tendo o uso diário, mas tem a mesma equivalência, tá? 0,459 quilogramas, e essa libra ainda pode ser utilizada para a medição, claro, né, da quantidade de leite de uma vaca, por isso tem essa vaquinha linda aí para vocês levarem em consideração. E a medida de capacidade, que era um quartilho, era 0,703 litros. Tá vendo como era interessante isso? O quartilho era uma das medidas para que a gente pudesse vender ou fazer a troca de litros, e principalmente leite e outros derivados, tá? Bom, a partir de agora você vai entender a razão entre as grandezas. Agora que você sabe muito do que foi antes do que estamos trabalhando na atualidade, podemos já avançar para que você entenda a ideia de relação em razão das unidades de medida. Então, a gente pode escrever uma razão para relacionar uma medida em braça e uma medida em metro, por exemplo, tá? Então, essa razão seria uma braça equivale a 2,2 metros, podendo ser representado por uma vara ou uma corda. Lembra disso? Então, essa é uma razão que a gente trabalha, tá bom? E aí, a medida da braça, a medida em metros. Fazendo essa razão, nós vamos ter uma razão direta ou inversamente proporcional. Beleza? Vou seguir agora a razão pode ser expressa por 1, 2 pontinhos, 2,2 também, tá bom? Então, ela pode estar assim na forma fracionária, na forma de fração 1 para 2,2, ou nesse formato aí, já numérico, 1, 2 pontos, 2,2. Tranquilo? Então, vamos lá. Ela é muito utilizada aí no mapa para escala, e essa outra aí no formato mais usual de fração. Considere dois números A e B, com B diferente de zero. A razão entre esses dois números nessa ordem corresponde ao quociente A dividido por B na representação numérica ou na representação aí pela barrinha A barra inclinada B, tá bom? Onde B é diferente de zero. Não esquece, por favor. Número racional na forma de fração, além de a gente representar a parte da unidade dividida igualmente, é uma fração, também pode representar uma razão ou um quociente. A gente falou isso aí nas aulas de fração, tá? Vocês quiserem tirarem dúvidas, volta lá na aula de fração e aí trabalha mais facilmente razão e quociente, beleza? Mas aí a gente vai fazer uma revisão para vocês agora. Olha, eu tenho 5 representações de figuras aí de pessoas. Um está mais escuro do que os outros 4. Então, a razão é comparação. 1 para 4, tá? O mais escuro em relação aos outros
mais claras, beleza? E aí, quando a gente pode fazer essa relação no mundo real? Você sabia que no mundo, para cada pessoa sem água potável que vive nas áreas urbanas, 4 pessoas sem água potável nas áreas rurais? Então, preste atenção, 1 para 4. Essa é a razão que pode ser representada pela fração, tá? Quantidade de pessoas nas áreas urbanas e fazendo a relação nas áreas rurais. Fechou? Agora, eu e a mãe de Mia vai mostrar para vocês um jogo na matemática, um jogo chamado WordWall, que é gratuito para você ter acesso a ele, ok? Eu fiz a roleta rodar, essa é uma das plataformas, e ela parou aí, ó. Qual a razão entre 12 e 20? Ele está pedindo essa razão, então nós vamos trabalhar com ela agora, tá bom? Essa plataforma é muito legal, eu adoro esse jogo, porque a roleta nunca para no mesmo, nessa mesma fatia aí, tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code, esse quadradinho preto e branco aí na cabeça da mãe de Mia. Isso mesmo, Joyce, obrigado. E aí você vai ter acesso a essa plataforma que nós baixamos para você. Mas você não vai ficar sem responder, sem entender e sem responder essa questão conosco não, tá? Vem cá que eu vou te mostrar, ó. Ele quer a razão entre 12 e 20. Olha a ordem, pelo amor de Deus. A ordem é importantíssima. Ele está falando 12 e 20. Então, a ordem é de 12 para 20. Deu para entender? Tá claro para você? Vem comigo, ó. 12 numerador, 20 denominador. Traz para mim, Manuel, por favor, rapidão, ó. 12 numerador, eu falei numerador. Mas na questão escrita, podem usar outras expressões. Um termo, por exemplo, chamado minuendo. Nunca ouviu falar? Sabe agora que o numerador também tem esse mesmo nome, tá? E também pode ser chamado de parte. E o denominador pode ser chamado de subtraindo ou todo. Então se liga, são 3 nomes para esse cara aí, ó. 3 nomes para o 12, 3 nomes para o 20, ou seja, 3 termos que significam a mesma coisa. Numerador, parte, minuendo, denominador, todo, subtraindo. Tá tranquilo? Então vamos voltar lá. 12 para 20. Vamos simplificar? O que é que diz o conceito matemático? Obrigado, Manuel. De volta agora comigo. Veja, o que é que diz o conceito matemático? Diz que você não pode deixar a fração sem que ela seja irredutível. O que é isso, professor? Eu tenho que simplificá-la de forma em que tanto o número de cima, o numerador, e o denominador não tenha mais condição de ser simplificado. 12 pode ser dividido por 4? Pode, né? Pode sim. 20 pode ser dividido por 4? Pode, né? Então eu posso dividir tanto 12 como 20, ambos por 4, e fazendo isso, nessa divisão, 12 por 4 vai dar 3, 20 por 4 vai dar 5. Então agora eu não posso mais dividir, porque 3 não tem, só tem o seu próprio divisor e o 5 também. Então a fração fica 3 para 5, ou seja, 3/5, tá? Então, na hora que eu faço essa razão, eu simplifiquei a fração, eu tenho 3 sobre 5. Se você dividir 3 por 5, você vai obter uma taxa dessa fração, tá? Que é o valor decimal, a representação. Não é a resposta de 3 sobre 5, é a representação decimal de 3 sobre 5, tá bom? Que nós chamamos de taxa. Tranquilo, então? 3 sobre 5 é a resposta. Matou a questão. Seria qual? É só dizer aí, né? Era eliminar ou retornar. Não, é para você colocar. Qual a razão entre 12 sobre 20? 3 sobre 5. Tá tranquilo? Fechou? Então vamos lá. Em 2018, 800 pessoas participaram na Semana Cultural do Bairro. Em 2019, o número de participantes foi de 960. Então houve um aumento aí de 160 pessoas. Percebeu? Eu já estou fazendo um cálculo mental, eu sou bom nisso, beleza? Brincadeira. Ó, 960 para 800, 160 a mais, tá? Então houve 160 pessoas a mais no evento. Qual é a razão entre o número de participantes de 2019 e o número de participantes de 2018? Ele está falando do número de participantes e está dando para você a ordem. Qual é a ordem? 2019 para 2018. Por favor, não erra. Por favor, a ordem é
960 para 800. Olha, do jeito que está aí. Ambos são divisíveis? Claro, né? 960 dá para dividir e eu já vou dizer para você que pode simplificar. Esse zero aí do numerador 960 com o zero de baixo, tá bom? Simplificando esse zero, eu tenho 96 sobre 80. Ok? Tranquilo até aí? Massa, né? 96 pode ser divisível por 8? Pode. Como é que o senhor sabe, professor? Porque 80 mais 16 dá 96. Então, eu já percebi que dá para dividir 96 por 8, tá? Assim como 80 também pode ser por 8. Vamos ver? Olha, por 8 vai dar 12 e por 8 vai dar 10. Ainda dá para dividir, não dá não? Claro que dá. 12 dá para ser dividível por 2, 10 também dá. Ó, por 2 dá 6 sobre 5. Agora não dá mais. Então, a representação da razão entre as grandezas dos números de 2019 e 2018, 6/5. Se eu quiser representar na forma de taxa, eu vou dividir 6 por 5 e aí eu terei o número decimal. Tranquilo, então? Combinado? Vamos para a segunda questão, porque a gente não para. Quando colocadas em uma balança, uma caixa A pesou 800 gramas e uma caixa B registrou 2 quilos. Qual é a razão entre o valor, faltou R, desculpa, tá? Entre o valor obtido na pesagem da caixa A para B. Olha a ordem, por favor, tá? Da A para B é de 800 para 2 quilos. Olha, 800 gramas para 2 quilos. Então, eu tenho que transformar esses 2 quilos em quilogramas. Não esquece, tá? Em grama, perdão, tá? Vamos lá comigo. Primeiro passo é transformar as medidas deixadas na mesma unidade de medidas, tá bom? Então, vamos transformar 2 quilos em gramas. Então, vai fazer 2.000 gramas. 2 quilogramas equivale a 2.000 gramas. Combinado? Então, vai ficar 800 para 2.000. Vamos simplificar os zeros. Muito fácil isso daí, né? Muito fácil. 8 sobre 20. 8 sobre 20 dá para simplificar? Dá. Não esquece que você agora igualou. Todos são gramas. 8 sobre 20. Dá para simplificar. Por quanto? Dá para simplificar por 4. Não dá não? Porque 20 é divisível por 4. 8 também é. Vamos ver? Dividindo 8 por 4 dá 2, 20 por 4 dá 5. Pronto, agora eu não tenho mais como simplificar. A razão é 2/5. E se eu quiser o valor decimal, divide 2 por 5 e você representa na forma decimal. Tá bom? Quilograma apareceu agora, né, quilograma? Apareceu agora, velho. Era para você ter surgido antes, para o povo entender. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. 2 quilogramas, 2.000 gramas, tá? Por isso que estava ali 2.000 embaixo. Fechou? Vamos lá. Terceira questão. Dá tempo, então, ainda. Em um dia de verão, foram coletados em uma praia 600 quilos de lixo. Desse total, 450 quilos eram itens de plástico. A quantidade de itens de plástico representa quantos por cento do total do lixo recolhido? Olha, vamos ver comigo, rapidão. Ele está falando o percentual, tá? E ele quer a quantidade de lixo plástico. Então, a gente, depois de calcular a razão inversa, deveremos transformar o resultado em taxa percentual. 450 para 600, é o contrário, né? Por isso está inversa aí. Vamos simplificar? Beleza, tá perfeito. 450 sobre 600, vamos simplificar 0 com 0 embaixo. 45 sobre 60 e a gente pode simplificar por 15. 45 é por 15, 60 é por 15. Vamos lá? Dá 3 sobre 4. Agora eu vou dividir 3 por 4, vou ter uma taxa de 0,75. Para eu descobrir a porcentagem é muito fácil. Eu pego a taxa, essa taxa é 0,75, multiplico por 100 e eu tenho 75%. Pronto. A coleta do lixo plástico corresponde a 75% de todo o lixo coletado. Viu como é fácil? Morreu? Faltou? Beleza, vamos lá então. Deixo para você o desafio aí da quarta questão. Vocês mandam para a gente na nossa rede social. E eu espero vocês nas próximas videoaulas. Valeu, tchau, tchau.